Davi foi bem sucedido em todas as áreas da vida dele, porque em tudo que ele fazia, ele honrava a Deus. Ele pensava em Deus, ele se preocupava com Deus, ele falava com Deus, ele esperava uma direção de Deus, ele adorava a Deus. A vida dele era guiada e conduzida por Deus. Então, se nós queremos uma vida plena, uma vida de rompimentos, uma casa abençoada, uma vida profissional que expande, eu preciso ter esse alinhamento, esse coração. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, nós com muita alegria, Senhor, e gratidão, nós estamos aqui, Senhor amado, na sua presença, Senhor. Como nós sempre falamos, meu Pai, no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é onde o Senhor está, Senhor. E aqui o Senhor está. O Senhor quer habitar nas nossas vidas, o Senhor quer fazer grandes coisas nas nossas vidas, Senhor. Então eu te peço, Senhor, nos dá esse coração, meu Pai, nos ajuda a desenvolver todos os dias da nossa vida, Senhor, esse espírito desejoso de te conhecer, essa sensibilidade à sua voz, meu Pai, para que a tua palavra venha e faça parte da nossa vida, Senhor, que ela venha e divida a nossa alma e o nosso espírito, que ela venha nos dividir, Senhor, fazendo a diferença nos nossos corações. Derrama sobre nós, meu Pai, o poder que nós precisamos, meu Pai, a graça que nós precisamos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Então hoje nós tivemos a cota, meu Pai, uma cota de graça para esse dia. E nós sabemos, Senhor, que tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que nós podemos ser virá também do Senhor, meu Pai. Desse alinhamento com o Senhor, da sua palavra. Então que nós possamos estar aqui alinhados, meu Pai, porque sem foco, sem alinhamento, nós estaremos perdidos literalmente, Senhor. O mundo está perdido. As pessoas estão perdidas, estão aflitas, estão doentes, meu Pai. Do corpo, da alma, do espírito, Senhor, estão doentes. Estão se preenchendo, meu Pai, de tantas coisas erradas. Preenchendo, meu Pai, de entretenimento, preenchendo, meu Pai, de prazeres, Senhor, de tantas coisas, de remédios, Senhor, de tantas situações que, na verdade, só tem maquiado, Senhor, escondido um problema muito mais profundo, que é um problema da alma, porque o vazio que está dentro de nós, meu Pai, é o vazio do tamanho do Senhor. Então, se nós temos um buraco aqui dentro, meu Pai, é porque precisa ser preenchido pelo Senhor, meu Pai. Nos dá essa visão, meu Pai, nos dá esse entendimento, nos dê sabedoria para entender essas coisas, Senhor. Que não vai ser do nosso modo, não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, erros, atitudes, pensamentos, circunstâncias, meu Pai, tudo aquilo que fizemos, Senhor, falamos, sentimos ao longo desse dia, que possamos ter entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós não queremos distância entre nós e o Teu Santo Espírito, Senhor. Mas que nessa noite nós possamos nos alinhar um pouco mais, Senhor. Que nós possamos sair um pouco mais próximos do Senhor, mais determinados, mais focados, mais poderosos, Senhor. Porque a sua palavra é o que nos dá poder. Porque sem a sua palavra, Senhor, nós ficamos inseguros. Sem a sua palavra, nós ficamos cegos. Sem a sua palavra, nós agimos como animais irracionais. Mas com a sua palavra, meu Pai, com o entendimento dela, nós nos tornaremos grandes pessoas, Senhor, pessoas relevantes neste mundo, porque é o Senhor quem levanta, meu Pai, é o Senhor quem nos sustenta, é do Senhor que vem a nossa força, a nossa alegria, a nossa graça, tudo vem do Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por tudo que fizemos ao longo desse dia, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, a terminar este trabalho muito melhores do que quando chegamos e terminar este dia muito melhores do que quando começamos. Essa é sempre a nossa fé, de um dia ser melhor do que o anterior e assim poder viver testemunhando todos os anos que nós temos vivido o melhor tempo das nossas vidas até então. Muito obrigado, Senhor. Fala profundamente
com cada um de nós, fala aos corações, meu Pai, nos ajude em tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem o melhor vinho para a minha vida e eu já estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Você crê? Amém? Graças a Deus. Boa noite. Sejam bem-vindos. Podem sentar, por gentileza. Graças a Deus. Podem sentar. Diga comigo, por favor, segundo o coração de Deus. Mais forte, pessoal, por favor. Segundo o coração de Deus. Graças a Deus. Segundo o coração de Deus. Para ser segundo o coração de Deus, nós precisamos de visão. Na verdade, visão é para tudo. Tudo, para tudo, nós precisamos de visão. Porque sem visão, tudo se torna vago, se torna vazio, se torna algo sem sentido. Bartimeu, o cego de Jericó, que ficava às margens, quando ele ouviu o Senhor Jesus passando, ele pediu visão. Ele era um cego, ele era um mendigo, ele poderia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido uma casa, ele podia ter pedido um monte de coisas, mas ele pediu visão, porque com visão ele teria autonomia na vida dele. Se alguém desse dinheiro para ele, aquele dinheiro ia acabar. Mas se ele tivesse visão, ele teria uma vida inteira para desfrutar. Jairo foi um homem de visão. Jairo, dirigente da sinagoga, um homem que tinha uma posição, que ele tinha uma imagem, ele abriu mão de tudo aquilo que ele queria, a cura da filha dele. E por ele ter essa visão que Jesus era o caminho, ele abriu mão de toda a imagem que ele poderia ficar arranhado diante da sociedade, diante dos religiosos. Ele foi até Jesus e pediu cura. Senhor, se prostrou, se ajoelhou diante de Jesus. O que para um daqueles religiosos seria algo impensável, uma humilhação, entre aspas. Neemias foi um homem de visão. Neemias enxergou algo que ninguém enxergava. Enxergou as muralhas, enxergou a mudança, enxergou a reconstrução que ninguém enxergava. A mulher com fluxo de sangue, que tinha empobrecido, tinha perdido a vida dela, tinha ficado miserável atrás daquela cura, daquele problema da vida dela, ela teve visão. Tudo deu errado, mas se eu tão somente tocar na ponta da roupa do Senhor, eu serei curada. Então todas as pessoas que venceram, seja na Bíblia, seja fora da Bíblia, têm uma coisa em comum, elas têm visão. Para tudo nós precisamos de visão. E nós precisamos responder perguntas. Você acredita naquilo que você tem ouvido, que você tem lido? Você tem acreditado nas palavras, nas promessas? Você tem acreditado no que você ouve, no que você lê? Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi perseguia um estilo de vida. Um estilo de vida que agradava a Deus, não a si mesmo. E as pessoas, elas têm a tendência de ficar olhando para tudo que é fora. Ela precisa disso, ela precisa daquilo outro. Tudo que o mundo diz que uma pessoa precisa, na verdade nós não precisamos. Porque, como o Senhor disse para Samuel, as pessoas, o homem, ele enxerga a imagem. As pessoas acham que o problema delas é um problema que falta dinheiro, o problema delas é uma falta de oportunidade, mas Deus olha para o coração. As pessoas olham, não, o problema é por conta disso, daquilo. Não, o problema é interno. O Senhor vê o coração. Davi errou várias vezes, a gente sabe disso, e coisas graves.
Mas todas as vezes que nós vemos os erros de Davi, nós também vemos o que importava para Davi. O que importava para Davi era como Deus olhava para ele, não como as pessoas olhavam para ele. Tanto que ele fala, né? Pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. E a gente pode lembrar daquela situação que foi o maior transtorno da vida dele, foi aquele adultério com Betseba, que ele não precisava daquilo, ele teria a mulher que ele quisesse livre, mas ele foi se envolver com a pessoa errada, com a mulher errada, uma mulher comprometida, casada. No entanto, ele não fala, eu pequei contra Urias, eu pequei contra Betseba, eu pequei contra os meus filhos, eu pequei contra o meu povo. Não, eu pequei contra ti, Senhor. Pequei contra Deus. Então você vê que era um homem totalmente desprendido. O que estão falando? Porque ele tinha muita credibilidade, as pessoas seguiam ele. Os soldados respeitavam ele, ele era um grande general. E aquilo era algo que feria os princípios, né, dos homens, da fidelidade entre os soldados. Não se fazia uma coisa daquela, pegou a mulher do nosso irmão, matou o nosso irmão. No entanto, a preocupação dele, o que o Senhor está pensando de mim? Então nós vemos que não foi pouca coisa, foi muita coisa. Você imagina que toda uma nação sabia do seu escândalo, mas a preocupação dele foi, pequei contra Deus. Então daí já começa que uma pessoa, segundo o coração de Deus, ela precisa ser obediente. E o problema da maioria das pessoas é exatamente esse, a desobediência. Aqui em 1 Samuel 13 diz assim, olha só. Disse Samuel, você agiu como um tolo. Fala comigo, desobedecendo. Ok? Desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul caiu pelo mesmo motivo, desobediência. A maioria das pessoas falha porque, quando ela recebe uma direção, ela fala, não deve ser bem assim. É bobagem. Não precisa de tudo isso, eu vou fazer do meu jeito. Ela não consegue cumprir ordem simples. A maioria das pessoas falha na vida, falha com Deus, perde bênçãos, estraga com a vida, por conta de achar bobagem. Saul errou todas as vezes pelo mesmo motivo, porque simplesmente não quis obedecer. Ele simplesmente ficou preocupado com a opinião das pessoas. Ele simplesmente quis fazer do jeito dele. E a gente sabe que as coisas não funcionam do nosso jeito. As coisas vão funcionar de um jeito, o jeito de Deus. Então, enquanto a gente ficar fazendo ao nosso próprio modo, nós não vamos viver a plenitude da vida que Deus tem para nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida, se eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus, como Davi, eu tenho obedecido? Você está aqui no culto. Você teve uma fé para vir até aqui. Mas será que a gente tem uma fé para sair daqui? A gente tem uma fé para implantar aquilo que a gente tem ouvido e lido? Nós temos tido a atitude necessária para atrair a bênção para as nossas vidas? Porque ser bem-sucedido não vem simplesmente de eu saber o que fazer. Vem de eu saber o que fazer, fala comigo, e fazer. Adianta eu ficar na teoria? Adianta um médico estudar 11 anos e falar que ele sabe operar, mas ele não bota a mão, ele não corta um porco, uma rã, ele não faz uma experiência, não conhece? Adianta um advogado falar que ele conhece das leis, se ele não fez uma peça?
Você não foi no fórum, você não ficou, não quis descobrir o que é protocolo, o que é juntada, o que é. Porque na teoria a gente tem aqui, ó, tem a Bíblia, tem a lei, tem um monte de coisas. Mas e na prática? Quando você sai pela porta, você volta para a sua casa, você recebe uma ligação, você recebe um diagnóstico, você tem uma situação na sua casa, você obedece à palavra ou você obedece aos seus sentimentos? Você obedece aquilo que a palavra tem te ensinado? Saul nunca obedecia. Saul, ele se destruiu por culpa disso. Ele tinha todas as condições para ter uma grande vida. O Senhor falou aqui, ó, o seu reinado seria para sempre, mas agora ele não vai permanecer. Teria estabelecido para sempre, mas agora não vai permanecer. Então a colheita da desobediência, ela é uma perda terrível de tempo e de oportunidade. Aqui em 1 Samuel 22 diz assim: e foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Então veja essa característica de Davi. Ele estava lá esperando para saber o que Deus queria dele. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Para que lado? Para qual direção? Veja que ele era um homem dependente de Deus. O que o Senhor quer para mim? Eu vou ficar aqui até que eu saiba o que Deus quer fazer comigo. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Mas enquanto a gente não aguarda a direção de Deus, o que a maioria faz? Ela vai lá e já atravessa. Ela já vai lá e toma uma decisão precipitada. E a bispa já falou, tudo aquilo que começa na carne nunca vai se tornar espírito. Eu faço do meu jeito, eu ajo pela impulsividade, eu ajo pela necessidade, eu ajo pelo medo, aquilo nunca vai se tornar espiritual. Aí eu quero que Deus conserte o meu problema. Não, infelizmente, eu vou ter que terminar, vou ter que pagar o preço, vou ter que sofrer as consequências. E se eu for sábio, eu recomeço do jeito certo. Eu vou obedecer agora. Então, eu vou esperar. O que Deus quer que eu faça? Às vezes você está num momento da sua vida que você está esperando uma direção de Deus. Será que a gente está fazendo aqui, fazendo igual ele? Ele foi morar, ele se tornou um exilado. Ó, vou deixar meu pai e minha mãe aqui com vocês e eu vou ver o que Deus tem para mim. E não é eu vou ver, não, eu estou aqui, Senhor, estou esperando, o Senhor vai me dar uma direção, estou esperando o Senhor. Dependência, obediência. Aqui em 1 Samuel 15, olha só. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Você acha que Deus tem prazer em você passar madrugada aqui, você fazer uma oferta sacrificial de dinheiro? Não. Deus tem tanto prazer em sacrifício, mas especialmente em obediência. Sabe por quê? Porque a gente vê muitas pessoas fazendo assim. Algumas são avarentas. E o avarento não sai do lugar. Porque ela não ajuda o outro, ela não colabora com nada, e ela não vai ter nem para ela, porque a palavra diz que o generoso prospera. O generoso que ensina os outros, que ensina as pessoas, que investe tempo, que investe dinheiro, que se tiver alguém precisando, ele vai ajudar. Se a obra precisa, ele vai. Mas quem precisa mais? A pessoa. Então o generoso prospera. Não é porque você está precisando, eu vou te ajudar. Não. Eu quero, parte da pessoa. Mas antes da pessoa ser generosa, a pessoa tem que ser obediente. Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto? Porque o Saul falou isso, né? Não, eu guardei o melhor para sacrificar a Deus. E o Samuel falou, Deus quer obediência a Saul.
Deus espera obediência, Saul. Deus não quer que você guarde o melhor dos inimigos, o melhor dos amalequitas para matar ali, para sacrificar, para queimar, Saul. Deus falou uma coisa, Deus não falou, guarda o melhor para sacrificar. Se tivesse falado, perfeito, Deus falou. Mas Deus falou, extermina tudo, tudo que tem desse povo é maldito. Tem coisa que não dá para a gente ficar fazendo concessão. O Senhor está falando, elimina da sua vida essa prática, elimina da sua vida esse pensamento, elimina da sua vida essa mentalidade, esse padrão, e obedeça. A obediência é melhor do que o sacrifício, ô Saul. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A arrogância, porque quando uma pessoa não quer obedecer, ela está agindo com arrogância contra Deus. Às vezes a gente acha que a arrogância é você maltratar uma pessoa, olhar de cima para baixo para ela. Não, quando eu não ouço a palavra, eu estou mostrando, Senhor, o seu jeito não funciona. Eu estou em rebelião contra o Senhor. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A arrogância é como o mal da idolatria, porque você está adorando os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu jeito. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Então, quando eu desobedeço, eu estou rejeitando a palavra de Deus. Então, outra característica fundamental para eu dizer, não, eu quero, Senhor, me tornar cada dia mais um homem, uma mulher segundo o seu coração. Eu tenho que ter obediência. Eu tenho que ter amor. Amor. Talvez uma das questões mais difíceis para ser uma pessoa segundo o coração do Senhor é o amor. Porque o amor, ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Ele é uma decisão. É uma atitude. Amar é uma forma de liberar bênçãos para as nossas vidas, através dessas decisões. Jesus, ele fala para nós que nós devemos amar os nossos inimigos. E não faz sentido. Muita coisa não faz sentido. Mas não é para fazer sentido, é para a gente obedecer. Faz sentido eu amar uma pessoa, abençoar uma pessoa que tenta me prejudicar? Não faz sentido. Mas por que a gente faz isso? Porque eu quero agradar a Deus. Essa é a resposta. Eu gosto, eu quero, eu estou com vontade, eu estou sentindo. Não, mas eu quero agradar a Deus. Então eu vou amar, eu vou abençoar, eu vou ajudar, eu vou desejar o bem, eu vou colaborar, vou abençoar de alguma forma essa pessoa. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, só isso. Não tem uma explicação, não vou chegar num porquê lógico. É pela fé. Aqui em 1 Samuel 24:4 diz assim, eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Tinha alguém profetizando ali sobre a vida de Davi, tinha profetizado sobre Davi. Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Dessa passagem aqui você lembra. Estava nas mãos de Davi a morte de Saul. A vida de Saul estava nas mãos de Davi. Ele foi lá no banheiro, ele foi fazer o número 2 na caverna. E o Davi estava lá com os homens dele. Aí veio um profeta ali, um soldado, e falou assim, profetizaram isso sobre o Senhor, hein? Esse é o dia que o Senhor falou, entregarei os teus inimigos nas suas mãos. Mas ele poderia ter feito do jeito dele. Mas Davi passou no teste da obediência. São nos testes da obediência que nós mostramos como está o nosso coração. Se Davi tivesse tomado aquela decisão, agido no impulso, ido nessa conveniência, é verdade, disseram, um dia profetizou sobre mim, aí que o Deus ia colocar o sal na minha mão.
com certeza ele não teria assumido o trono. Mas Davi, ele era uma pessoa tão incrível, porque ele se tornou aquilo, não porque ele era diferenciado, diferente de nós, não, ele tomou decisões. Muitos poderiam estar ocupando uma posição muito mais alta na vida, ocupando uma posição muito mais de destaque, se ela tivesse passado nos testes de obediência, preparados por Deus. Então, o teste de Davi foi o teste do amor também. Porque ele pagou o mal com o bem. Saul só tentava prejudicar o Davi. Mas ele foi lá e pagou com o bem. Ele não fez mal para aquele homem. É a mesma coisa que você tem uma pessoa que te fez mal, te prejudicou, fala mal de você, você vai lá, compra um presente para aquela pessoa. Se for para abençoar um filho, você tem o maior prazer. Nossa, vou lá comprar um presente para as minhas filhas, tal. Isso é maravilhoso. Mas abençoar um cara que estava carregando o exército, cansando o exército de Israel para caçar ele pelo país, uma pessoa que feriu você, que prejudicou você, você vai lá, abençoa aquela pessoa, não é fácil. Mas nós temos graça para fazer, nós temos força. Então o teste da obediência, porque, veja, em cada momento Davi estava com alguém ali, ele estava dando um exemplo para aqueles homens. Eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou fazer isso. Todo o tempo ele estava mostrando, esse é o padrão. Deus não se agrada disso. Isso não é íntegro. O tempo todo, uma liderança está o tempo todo ensinando. Então Davi passou nesses testes da obediência. Ele foi sendo um homem que Deus ia mandando pessoas, as coisas dele iam dando certo. Por quê? Porque ele ia passando nos testes. Todos os dias ele tinha testes para passar. Olha aqui, o que aconteceu depois. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados, olha só, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele. Olha só, por quê? Porque ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então o que isso tem a ver com progresso, com abertura de portas, com sucesso profissional? Tem a ver com tudo. Porque se o meu coração não está alinhado a Deus, nada vai ser destravado. Se a minha vida não está ajustada, o meu coração, na obediência, no amor, nada vai ser destravado. São os testes da obediência. São os testes do amor. Saul só fazia o mal para Davi, mas Davi retribuiu com bênção. Então, quando a pessoa fala demais, quando a pessoa deixa os sentimentos descerem ao coração, então tudo isso são coisas, quando você começa a sentir, você está falando demais, você está guardando muita coisa. São coisas que a gente precisa estar muito atento. Porque a gente está indo para um caminho almático. E pessoas almáticas tomam decisões estúpidas, erradas. Davi não. Davi falou, o Senhor ungiu esse homem um dia. Então é o Senhor que vai lidar com ele. Então eu vou tomar as decisões em Deus. Lembra que a gente leu agora há pouco? Eu vou deixar o meu pai e minha mãe aqui e eu vou aguardar para ver o que Deus vai fazer comigo. Deus vai dar um livramento. Se Deus escolheu esse homem, se Deus escolheu Saul um dia, Deus também vai lidar com ele. Então Davi tinha essa consciência muito clara. Ele não ia conforme aquilo que parecia favorável, aquilo que alguém dizia que ia ser o certo na vida dele. Ele ia com base nas convicções que ele tinha. Deus não pode promover alguém que é dominado pelas emoções. Então Davi, focado, eu posso matar ele, eu posso resolver esse problema.
Mas não é isso que é o certo. Ó, você vê que ele arrancou um pedacinho, o Espírito Santo já tocou ele, já sentiu um remorso. Opa, não posso. Não podemos ir para além disso. Não podemos ir para além disso. Não posso falar sobre isso. Eu não posso tocar no nome dele. Eu não posso agir desse jeito. Então analisa no seu dia a dia, no seu trabalho, nas questões que você precisa resolver. Os testes da obediência, os testes do amor. Será que nós temos buscado esse discernimento ou tentado resolver do nosso jeito? Fizeram comigo, eu vou devolver também na mesma moeda. Bateu, levou. Tentou me prejudicar, também vou tentar, vou dar o troco. Vou torcer contra, vou falar mal, vou amaldiçoar. Essa é a maneira estúpida. Então vamos olhar aqui, trazer para a nossa vida qual é o padrão. Davi buscou o discernimento. Olha o que Jesus fala aqui, Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, dou um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Porque nós vemos aqui, essa é uma atitude de fé. Amar uns aos outros é uma atitude de fé. Uma pessoa que quer um coração segundo o Senhor precisa ter uma vida de fé. Uma fé que chama a atenção de Deus. Davi foi um homem que viveu pela fé. Davi enfrentou um gigante pela fé. Davi cria que nada era impossível para Deus. Aqui nessa passagem de 1 Samuel 17, nós podemos ver isso muito claramente. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Então ninguém deve ficar abatido com um problema, aflito com um problema, porque Davi não estava. Davi estava seguro em Deus. Davi tinha uma fé. Então, quando a gente tem fé, as pessoas podem achar até que a gente não está dando importância. Você não tem noção do problema. Não, é que eu estou agindo com a fé. Adianta eu ficar aqui me descabelando, sem comer, chorar, sem dormir, falando do problema dia e noite, ligando para as pessoas falando de problema. Não vai mudar o problema, não vai mudar a situação. Ninguém deve ficar com o coração triste, abatido por causa desse sujeito. Eu vou lá. Teu servo irá e lutará com ele. Davi, porém, disse ao filisteu: é assim que o inimigo vem contra nós. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas aí como é que nós devolvemos? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E a gente fala com o problema, a gente não fala do problema. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, não é pelo armamento, pelo conhecimento, pelas amizades, não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória, não é nada disso que vocês acham que vai dar vitória. Pois a batalha do Senhor, fala comigo, a batalha do Senhor, e Ele entregará todos vocês em minhas mãos. Então essa é a cabeça que a gente precisa entender. Todos os que estão aqui saberão que não é por amizade, conhecimento, dinheiro, melhor médico, melhor advogado, melhor isso, aquilo outro, que eu vou ter a vitória. Pois a batalha do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em minhas mãos, em nossas mãos. Ele mostrou para todo mundo, ninguém precisa ficar falando desse problema, triste por causa desse problema, reclamando por causa desse problema. Eu vou lá e vou resolver esse problema.
Porque você vem contra mim com todo o seu arsenal, com todas as suas ameaças, mas eu vou contra você no nome de Jesus. Ele mostrou que sozinho ele não poderia, mas com Deus ele poderia. Eu vou contra você, não com a minha funda e com as minhas 5 pedrinhas, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então nós temos que aprender com Davi isso. Com Deus eu posso, sem Deus eu não posso. Fala, com Deus eu posso. Com Deus eu posso. Então cada palavra que nós estamos lendo, cada palavra que nós estamos recebendo pode mudar a nossa vida se nós acreditarmos nela. Mas se eu apenas escuto, ouço a palavra, mas não entra como convicção, então é perda de tempo. Nós precisamos crer que Deus realmente pode mudar essa situação, que Deus pode mudar essa condição. A gente tem uma fé para muitas coisas, mas a gente precisa ter uma fé para agir. A gente tem uma fé para avançar. Às vezes, pessoal, é tão sério isso. Às vezes 1 minuto, por 1 minuto, às vezes 1 minuto que você se distrai, que você sai, você vai no banheiro, você pensa em outra coisa, você cochila, você mexe no celular. 1 minuto. Pode ter aquele versículo, pode ter aquela colocação, aquela palavra que te desperta algo. Que você poder ter pegado aquilo e entrado como entendimento. Às vezes 1 minuto, às vezes até menos. Então, se eu não levo a sério a minha vida espiritual, eu não sei como agir. Porque tem gente que ficou bom em muitas coisas. Que é bom no trabalho dela, é bom para falar de uma série de assuntos, mas não é bom com a palavra. Não conhece a palavra. Não conhece de não conhecer mesmo. Erra a teologia, erra uma série de coisas. Por quê? Porque não é a zona de interesse dela. Ah, não, vamos exigir que a pessoa acerte o versículo tal, a linha tal, né, a maneira exata que está escrito. Não, não é isso. Mas se eu não conheço a palavra de Deus como entendimento, eu posso não conhecer a Bíblia de capa a capa. Eu posso não lembrar tal versículo exatamente como ele está escrito, ou onde ele está, qual livro que ele está. Mas se eu não tenho a essência, não, Deus pode fazer isso na minha vida. Não, eu acredito no que eu tenho ouvido. Eu posso não lembrar, está aqui em onde que é? 1 Samuel, 2 Samuel, Mateus, onde que é? Não é o seu ponto. Mas a pessoa ela se envolve com muitas coisas. As pessoas elas ficam boas em convencer, elas ficam boas em agradar os outros, elas ficam boas em manipular situações, elas só não colocam força para exercitar a vida espiritual dela. Para ter consciência de Deus. Davi tinha consciência de Deus. Enquanto estava todo mundo falando do tamanho do gigante, Davi estava falando, eu posso. O meu Deus é maior que esse gigante. O meu Deus é maior que esse problema. Então a gente precisa ter esse entendimento. Se eu não levo a sério a minha vida espiritual, eu não sei como agir. Por que Davi sabia como lidar com as situações? Porque ele levava a sério a vida espiritual dele. Muitos vêm à igreja, às vezes para aliviar uma consciência, ou às vezes vêm como um hábito. Mas a gente precisa de muito mais. A gente precisa de mais foco, de mais comprometimento. Porque é o que a gente sempre fala, se eu fracasso, a minha vida que fracassa. Se eu venço, é a minha vida que vence. Se eu levo as coisas de qualquer jeito em Deus, é a minha vida, eu estou perdendo. Se eu oro, eu estou ganhando. Se eu não oro, eu estou perdendo. Então a vitória e a derrota são minhas. A vida é minha. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós temos agido com obediência, nós temos agido com amor, nós temos feito a nossa parte, nós temos agido pela fé. Nós temos nos parecido com Davi nesses pontos. Nós temos sido pessoas que são generosas, liberais. Porque outra característica de Davi que tornava ele um homem
segundo o coração de Deus, era a liberalidade. Ele tinha um coração generoso. Você vê que ele investia na obra de Deus, ele investia na vida das pessoas. Você vê que quem chegava perto dele sempre ficava melhor. Sempre crescia, ele tinha sempre o que acrescentar. Olha aqui em 2 Samuel 24. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. 1 Crônicas 29. Eu, pois, com todas as minhas forças, fala comigo, com todas as minhas forças, ok? Com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e pedras de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. E ainda, de minha própria vontade, para a casa do meu Deus. Olha o prazer que ele tinha em fazer essa oferta para a casa do Senhor. Da minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular, ou seja, eu conquistei isso, que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e o ouro para objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então veja, liberalidade, abundância, generosidade. Veja que essas características fizeram com que Davi saísse daquele pastorzinho de ovelhas, pobrezinho, a se tornar o maior ofertante para a construção do templo do Senhor. Porque veja, tudo que ele fazia, ele tinha generosidade. Não vou fazer nada que não me custe nada, eu não vou fazer de qualquer jeito para Deus. Tem gente que não tem problema nenhum em dar o pior dela para Deus. Não tem tempo para Deus, dá o tempo que dá, que sobra, o resto. Não tem disposição para buscar, para orar, para crescer, para se envolver, para ofertar, para nada. E a gente vê aqui a dedicação. Davi não ficou com aquela crença de muitas pessoas que acham, não, se eu fizer muito para a obra, vai me faltar. Se eu fizer muito, vai ficar escasso para mim. Não tem mentalidade de escassez aqui em Davi. Os vencedores não têm mentalidade de escassez. Porque ele já sabe que a vida é abundante, que Deus é abundante, que ele tem plantado para uma vida abundante. Então não cabe outra coisa. Então veja o coração do povo em apoiar. Olha o coração de Davi em apoiar. Então cada um de nós tem sido ensinado a ser generoso. Então a gente não pode falar de generosidade se eu não vivo a generosidade. Se eu, o Murilo, não sou generoso, se eu não dou o meu melhor, como é que eu vou falar para você? Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Ninguém aqui pode falar para você como ser generoso se ele mesmo não é generoso. Você tem que dar o seu melhor para Deus, mas eu não dou. Não, você tem que fazer mais para Deus, mas eu não faço. Não, porque você tem que fazer assim para Deus, mas eu não faço. Eu não vivo em amor, eu não vivo em fidelidade, eu não ajo pela fé, eu não sou abundante, eu não faço a minha parte. Eu não faço a minha parte. Davi, além de todas essas características, uma das coisas que mais marca ele
é que ele era um adorador. Ele priorizava Deus. Nós temos priorizado a Deus? Se nós queremos uma vida abençoada, nós precisamos priorizar a Deus. Precisamos amar a igreja, amar estar no templo, ter compromisso com Deus. Porque é o que a gente acabou de falar, quem ganha com isso? Sou eu, é minha família, são os meus resultados. A glória vai para Deus. Porque se Deus tem me abençoado, se minha família tem sido abençoada, a glória é de Deus. Eu tenho dado condições para que Deus possa me derramar vitórias. Então Deus pôde honrar Davi, porque Davi era um adorador. Deus pode nos abençoar a partir do momento em que nós mostramos a Ele, o Senhor é minha prioridade. É o Senhor que eu quero agradar. Aqui no Salmo 27 diz assim, uma coisa pedi ao Senhor. Às vezes a gente procura e pede tanta coisa para Deus. O salmista aqui, Davi está falando, eu pedi uma só. Tem gente que pede umas 15, 20, 30. Pode pedir, mas a gente tem que ter uma ordem de prioridade. Uma coisa, Senhor, eu pedi ao Senhor, eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Senhor, eu preciso de resposta. Eu preciso de uma orientação. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou ouvir a palavra. Não vou ligar para o amigo, não vou ligar, vou ver o que estão falando dessa área, o que vai... Não, eu tenho que me informar, eu tenho que crescer no meu trabalho, tenho que ficar bom naquilo que eu faço, mas a minha direção, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Eu vou ficar aqui para ver o que Deus tem para mim. Eu quero estar todos os dias na casa do Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não só de domingo, não só 2, 3 vezes na semana, mas todos os dias eu possa estar na casa do Senhor. Mas Davi então não fazia nada na vida, ele não trabalhava, ele não tinha guerra para enfrentar, não, ele tinha tudo isso. Ele tinha que cuidar de um país, ele tinha milhões de problemas para cuidar. No entanto, ele tinha uma prioridade. Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Senhor, eu tenho isso para resolver. Senhor, eu tenho essa questão para lidar. Eu preciso de orientação, Senhor. Eu preciso de orientação. O que o Senhor tem para mim? Para que linha? Para que direção? Para qual caminho que o Senhor quer que eu vá? Prioridade, eu sou um adorador. Muitos dizem que buscam a Deus. Muitos dizem. Mas Deus busca um tipo de pessoa. Um monte de gente pode falar, eu busco a Deus, mas Deus busca uma pessoa só. Os adoradores. Tem um monte de gente que busca a Deus porque tá precisando de uma cura. Tem um monte de gente que busca a Deus porque ele está se separando. Busca a Deus porque ele está todo endividado. Busca a Deus porque ele está só cheio de problema. Mas se Deus abençoar ele, ele vai embora. E Deus busca um tipo de gente, os de coração inteiro, os adoradores. No Salmo 134, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. O que ele falou? Ele não vai ter problema nunca na vida? O seu louvor estará continuamente em minha boca. Ou seja, eu vou louvar o Senhor em todo o tempo. Independente das circunstâncias, eu continuo louvando ao Senhor, eu continuo sendo grato ao Senhor, eu continuo tendo uma postura de fé diante do Senhor. Então nós vemos aqui, pessoal, Davi foi bem sucedido em todas as áreas da vida dele, porque em tudo que ele fazia, ele honrava a Deus. Ele pensava em Deus, ele se preocupava com Deus, ele falava com Deus, ele esperava uma direção de Deus, ele adorava a Deus. A vida dele era guiada e conduzida por Deus. Então, se nós queremos uma vida plena, uma vida de rompimentos, uma casa abençoada, uma vida profissional que expande, eu preciso ter esse alinhamento, esse coração. Davi foi um dos homens mais bem-sucedidos da palavra. Teve os erros dele, teve os problemas dele,
mas ele terminou muito bem. Ele teve uma trajetória de sucesso. Diferente de Salomão, por exemplo, que a gente percebe que ele teve um ápice, mas depois ele teve queda. Davi não. Davi teve suas dificuldades, mas ele terminou por cabeça. Terminou por cima. Por quê? Porque ele tinha um estilo de vida que estava alinhado a Deus. Então eu peço que você, neste momento, você fique em pé, que você feche seus olhos e que você faça essa análise de tudo que você ouviu hoje. É o amor, é a adoração, é a fé, é uma generosidade, é a liberalidade. Tudo isso nos torna pessoas segundo o coração do Senhor. É um treinamento. É um treinamento de fé, um treinamento de caráter, um treinamento de mudança. Você ouviu a palavra. Persiga isso. Senhor, eu quero ser uma pessoa segundo o seu coração. Eu tenho que entender isso. Uma coisa eu peço. Uma coisa eu peço ao Senhor, meu Pai. Às vezes a gente está pedindo, nossa, Senhor, me dá isso, Senhor, me faz aquilo, Senhor, me responde com isso, tudo bem. Mas qual é a prioridade na sua vida? Senhor, uma coisa eu peço, que eu quero estar na sua presença. Eu quero estar na sua presença. Porque se eu estiver na sua presença, Senhor, eu já estou certo nas coisas. O Senhor vai me abençoar. Então tome essa decisão. Queira ser essa pessoa segundo o coração do Senhor. Busque esse estilo de vida. Esse estilo de vida adorador, compromissado com Deus, generoso, que está alinhado, que não está tentando fazer nada ao próprio modo, mas está olhando, Senhor, eu não vou tocar nessa pessoa, eu não vou agir dessa maneira, porque não é a forma que o Senhor quer que eu faça. Não, ele é ungido do Senhor, não vou tocar nele. Não, eu não vou tomar essa decisão, porque eu estou esperando que Deus me dê uma direção. Então é assim que nós vamos nos ajustando e alinhando a nossa vida. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Eu acredito que a palavra teve uma amplitude grande, que cada um pôde puxar aqui, está faltando o amor, está faltando a liberalidade, está faltando o tempo, o investimento, a adoração, está faltando viver pela fé, está faltando olhar para o tamanho de Deus, está faltando retribuir o mal com o bem, está faltando ser curado da alma, está faltando ser um adorador, está faltando depender mais de Deus. Você vem contra mim com um arsenal poderoso, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Está faltando essa dependência? O que está faltando? Para que o nosso coração esteja mais alinhado, para que seja cada vez mais parecido com esse coração segundo o Senhor, segundo Deus. Então eu peço que você fale com Deus neste momento. E que você trabalhe, peça por esse alinhamento, que você peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu quero esse coração. Eu quero esse coração, meu Pai, eu quero te agradar. Eu quero fazer a sua vontade, Senhor, eu quero te agradar, meu Deus, me ajuda. Fala com Ele agora. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. São muitas coisas. Nós precisamos de visão, nós precisamos desse alinhamento. Senhor, muda a minha maneira de pensar, de falar, de sentir, de agir, Senhor, me ajuda. Será que está faltando obediência? Sem obediência não funciona, sem amor não funciona, sem liberalidade não funciona, sem adoração, prioridade a Deus não funciona. Fale com o Senhor agora. Peça ajuda a Ele.
que a palavra tem tocado no seu coração? O que precisa de ajustes e alinhamentos agora? Saia daqui, nessa noite, com esse alinhamento, para que Deus possa te levantar, te exaltar, para que você dia após dia possa ver a mudança, os rompimentos na sua vida, para que as portas sejam abertas, porque Deus busca pessoas íntegras. Deus busca pessoas inteiras para poder mostrar o seu poder. Deus só pode mostrar o seu poder naquele que Ele pode confiar. Alinha o seu jeito, alinha o seu coração, alinha a sua mentalidade diante do Senhor. Tome essa decisão agora, em nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor. Meu Deus, eu preciso de ajuda, Senhor, para obedecer. Eu preciso de ajuda para vencer essa incredulidade, para viver pela fé. Senhor, eu preciso de ajuda para perdoar, para agir em amor, Senhor. Senhor, me ajuda. Eu preciso de ajuda para organizar minha vida, para priorizar o Senhor de verdade, para ser um adorador, para ter prazer nas coisas do Senhor. Às vezes eu estou apenas vivendo uma religiosidade, apenas eu estou vivendo algo vazio, algo protocolar. Eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu não quero mais viver assim. Eu quero fazer a sua vontade, eu quero te agradar. Me ajuda, Senhor, peço ajuda a Ele. Peço ajuda a Ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Eu não quero mais fazer as coisas ao meu modo, Senhor. Eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais perder a oportunidade, Senhor. Eu não quero mais estragar a minha vida. Eu não quero mais, Senhor. Me ajuda, Senhor, ajuda a mudar a minha mentalidade, ajuda a mudar meu espírito, Senhor, minha maneira de falar das coisas. Me ajuda, Senhor, me dá consciência. Me dá consciência, Senhor, me dá um espírito transformado, um espírito poderoso, corajoso, Senhor, eu preciso disso, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. O meu prazer tem que ser o Senhor, meu Pai, tem que ser te agradar, te adorar, Senhor. Que eu pare, que eu limpe a minha vida, que eu pare de ficar pensando, remoendo coisas insignificantes, coisas vazias, porque tudo aquilo que eu troco, meu Pai, e ao invés de eu profetizar e declarar a palavra, e pensar na palavra, e meditar na palavra, eu estou me enchendo de outras coisas. Isso é lixo. Isso é o que tem amarrado a vida de muitas pessoas. Então eu quero te agradar, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Abra minha mente, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Ajuda a abrir os olhos, Senhor, do entendimento, para que o nosso coração se torne segundo o Seu. Para que o Senhor possa levantar, meu Pai. Para que o Senhor possa contar mais, meu Deus, colocar mais nas nossas mãos, Senhor. Nós precisamos desse alinhamento. Então coloca, meu Pai, coloca o temor em cada um dos nossos corações, Senhor. Coloca o temor nos corações, para que a nossa vida seja uma vida de alinhamento, Senhor, para que a gente possa estar no lugar certo, buscando o Senhor de verdade, Senhor. Nós queremos te agradar, meu Deus. Rasga o seu coração, fala com Ele, peça ajuda ao Senhor. Meu Deus, eu quero te agradar, meu Deus, eu sei que sem a tua bênção, meu Pai, nada vai acontecer. Não adianta eu vir aqui declarar e ficar rouco, Senhor, declarando portas abertas, clientes novos, Senhor, se eu não estou alinhado, se meu coração não está alinhado, se ainda tem um monte de coisa ocupando esse coração, meu Pai, ainda tem sentimentos, tem autossuficiência, tem uma série de coisas, meu Deus, que enquanto eu não tirar, não tem como o Senhor trabalhar. Não adianta, não vai fluir. O Senhor não passa por cima dos seus princípios, porque se eu não mudo, nada vai mudar. Se eu não mudo o meu estilo de vida, se o Senhor me abençoar, o Senhor está alimentando uma impunidade, um padrão errado. O Senhor não vai fazer isso. Então que o teu povo, Senhor, que possamos ter esse espírito, meu Pai, renovado, que o Senhor encontre aqui em nossos corações, meu Pai, o espaço para trabalhar, as pessoas que o Senhor pode contar, que
que o Senhor pode depositar mais. Eu vou colocar mais nas suas mãos. Você tem sido um servo bom e fiel, então eu vou colocar mais. Mas você não tem sido fiel naquilo que vem, Senhor. Se o meu tempo para o Senhor é o pior, é o mínimo, se eu ainda continuo tratando as pessoas mal, se eu não age um amor, se eu respondo um mal com um mal, se eu não obedeço, se uma hora eu estou afim, outra hora eu não estou mais, não tem estabilidade, se uma hora eu estou fazendo, outra hora eu paro de fazer, isso não vai funcionar, Senhor. Então que haja consciência, meu Pai, no nosso povo, que haja consciência, meu Pai, em cada homem, em cada mulher, Senhor, que tenhamos aqui pessoas, meu Pai, que o Senhor pode colocar mais, Senhor, que serão poderosas, abençoadas, porque o coração está alinhado ao seu, que nós temos esse coração, meu Pai, quebrantado. Eu te peço, coloca o temor em cada coração, meu Pai, eu te peço, que cada um aqui, Senhor, trabalhe todos os dias, meu Deus, para atrair o seu favor, meu Pai, que venhamos a trabalhar todos os dias para atrair o seu favor. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, um povo poderoso, meu Pai, um povo abençoado, um povo, Senhor, com o coração alinhado ao seu, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa o nosso povo, Senhor, derrama mais sobre a vida de cada um, meu Pai, mais talentos, mais dons, mais crescimento, progresso, mais avanços, meu Pai. Eu declaro visão, declaro força, declaro unção de autoridade, eu declaro multiplicação, meu Pai, que tudo que vier às mãos deles, Senhor, que haja fluidez, que haja avanços, meu Pai, na vida do nosso povo. Eu declaro, Senhor, o suprimento, eu declaro crescimento, eu declaro progresso e avanço na vida do nosso povo, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a direção que você precisa de respostas, envie, abençoa o seu local de trabalho, a sua empresa, abençoa aquele local, estenda as mãos na direção que você precisa de vitórias e abençoe aquele lugar. Declara um lugar abençoado, declara um lugar cheio do Espírito Santo, um lugar de vitórias, um lugar de portas abertas, um lugar de vitórias, que tudo que vier às suas mãos prosperará, que as pessoas que você cruzar, que as situações que você tiver que enfrentar, que se transformem em bênção, em vitórias, para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo, eu abençoo as empresas, meu Pai, eu abençoo a mente, eu abençoo as obras das mãos, Senhor, que tudo que ela fizer, tudo que ela tocar, que seja poderoso, Senhor, que seja abençoado, que o Senhor levante o nosso povo, que o Senhor prospere o nosso povo, que o Senhor capacite o nosso povo, Senhor. Eu declaro força, eu declaro graça, eu declaro poder, meu Pai, eu declaro unção e autoridade sobre a vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui, abençoa, meu Pai, a obra das mãos, abençoa o trabalho, os funcionários, Senhor, abençoa, Senhor. Eu declaro uma unção de crescimento, eu declaro, meu Pai, sabedoria para fazer as boas escolhas, para ser guiado pelo Senhor, para agir de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor, declaro vitórias, testemunhos, respostas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.